Nós conversamos já com você aqui no Jornal da CBN a propósito da discussão que está no Congresso Nacional e da possibilidade daquele projeto de lei antifacção ser votado ainda no dia de hoje, mesmo ainda havendo dúvidas em relação a alguns pontos, polêmicas, tanto por parte do governo como da oposição. Para entender melhor o que esse texto pode nos apresentar no combate ao crime organizado, nós convidamos Roberto Shoa, que é conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pesquisador da Universidade de Coimbra, a quem a gente tem a oportunidade de conversar agora, e eu agradeço pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Roberto Shoa, um bom dia. Bom dia. Consideradas as discussões que temos até agora, a polêmica que existe de parte a parte, seria prudente a votação de um projeto nesse momento ou haveria necessidade de algum amadurecimento no debate? Eu acho que não há nenhuma necessidade de algum amadurecimento. A gente discutir um projeto de lei. A gente está falando de um problema central no país hoje. A segurança pública é uma demanda de toda a população, é uma preocupação em um país que tem cerca de 40 mil homicídios por ano, que tem milhões de pessoas que vivem em territórios controlados por organizações criminosas e querem decidir, de repente, um projeto de tamanha importância a portas fechadas e com versões cada vez piores do que anteriores. É muito preocupante como esse debate tem sido tratado no parlamento. A gente sabe da importância da política, do debate político, da avaliação de opiniões diferentes, mas é preciso que um processo legislativo dessa relevância seja discutido também com a sociedade civil, com pessoas ligadas a órgãos de segurança pública, com entidades do terceiro setor. A gente precisa ver evidências do que tem dado certo em outros países nesse sentido. O que não dá é para a gente querer trazer uma solução milagrosa em alguns dias para um problema que existe há décadas. E, Roberto Shoa, na sua avaliação, quais são os pontos dessa discussão, então, além do projeto, a discussão maior, que estão sendo negligenciados? Olha, primeiro é preciso entender que, apesar de haver uma noção de que o aumento da punição, o aumento de penas, traria um sentimento à população de que isso pode ajudar a resolver, o que a gente observa ao longo do tempo é justamente o contrário. A gente tem lideranças de organizações criminosas que estão presas há décadas. E elas seguem comandando essas organizações mesmo presas. O que a gente observa é que essas organizações criminosas, por exemplo, as duas principais do país, o PCC e o Comando Vermelho, elas se tornaram muito resilientes ao encarceramento das suas lideranças. E elas seguem se fortalecendo, se expandindo mesmo diante disso. Então, se a gente quer discutir o combate a essas organizações criminosas, a gente tem que focar no enfraquecimento das suas estruturas, que dão poder e financiamento para que elas continuem suas atividades e seus controles sobre mercados ilícitos. E aí a gente tem que tratar, por exemplo, sobre o combate à atuação do PCC em mercados ilícitos, como foi feito na Operação Carbono Oculto, e a gente também tem que combater o domínio territorial, que é uma característica de organizações como milícias, Terceiro Comando, Comando Vermelho. Aí sim a gente pode tentar enfraquecer essas organizações criminosas. Agora, tratar tudo como se fosse a mesma coisa e acreditar que o aumento de pena vai solucionar é insistir no mesmo erro que a gente já comete há décadas. E faltam instrumentos jurídicos para combater este crime organizado nas características que tem hoje? O projeto original apresentado pelo governo federal foi muito interessante, porque ele traz ferramentas novas. Ele traz ferramentas para apreensão de bens, para infiltração em empresas, para criação de instrumentos jurídicos de investigação dessas organizações criminosas. O que a gente precisa é isso, é aperfeiçoar ferramentas que já existem, torná-las mais eficientes para você ter esse combate. Agora, é um combate que precisa ser liderado pelo governo federal. A gente não está mais tratando de organizações estaduais, nem nacionais. A gente está tratando de organizações internacionais. E isso só pode ser feito através da liderança do governo federal. E o interessante é que, pela primeira vez em décadas, há uma sinalização do governo federal de que ele tem essa intenção, seja através da PEC da segurança ou da apresentação do projeto de lei antifacção. E o que me preocupa é ver que, no momento em que há essa vontade do governo federal de atuar de forma mais firme na segurança pública, há um movimento
antagonista de alguns governos estaduais em se opor a essa novidade. Então, sim, há ferramentas, sim, há propostas, mas a gente precisa debater a questão de segurança pública como um problema de Estado, e não um problema de governo. Porque governo vem, governo vai, e o que permanece é um problema de segurança pública há décadas que a gente não consegue resolver. Você mencionou um ponto, eu gostaria de voltar a esse ponto, que é a questão da apreensão dos bens, né, de representantes de facções criminosas. E você mencionou a questão de que no projeto original tinha um mecanismo ali para essa apreensão. E pelo que a gente está observando, nas mudanças que foram sendo realizadas, esse, por exemplo, foi um mecanismo prejudicado. Eu inclusive, eu fiz uma análise do projeto original e realmente me preocupou essa questão da apreensão imediata e da venda desses bens imediatamente, mesmo que a pessoa possa vir ser absolvida no futuro. Isso é um ponto que eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, que é você punir anteriormente a pessoa onde ela sequer foi condenada criminalmente. Mas você também tirar completamente essa ferramenta sem ter uma discussão sobre possível aprimoramento é ineficaz. Eu acho que um projeto de lei e o papel do parlamento é justamente esse, é discutir. Por isso que existem comissões, Comissão de Segurança Pública e Crime Organizado, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão e outras, enfim, onde esse debate ocorre, onde o projeto pode ser melhorado. O que não dá é para a gente pegar um projeto desse, fazer mudanças a portas fechadas, com discussões limitadas somente a entes políticos, e que isso seja apresentado como uma solução. E me preocupa muito essa vontade de alguns políticos de quererem aprovar o que quer que seja, como se a simples aprovação fosse uma resposta ao problema. Não. O que pode ser uma resposta ao problema é o que contém dentro dessa lei, não a aprovação dessa lei. E a gente precisa discutir, enquanto sociedade, o que a gente quer. A gente precisa fugir desse populismo penal. Vamos aumentar penas, vamos transformar em crimes hediondos, vamos colocar a prisão perpétua. Isso tem funcionado? Tem sido solução? Essas organizações se tornaram mais enfraquecidas? Não. Então, sim, é preciso punir. Sim, é preciso ter ações para a retirada de territórios sob controle de organizações criminosas. Mas é preciso enfraquecer as organizações. Senão, elas seguirão se fortalecendo, se expandindo ao longo do tempo. Roberto Shoa, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Precisar novamente, sempre à disposição. Obrigada. Roberto Shoa, ex-policial federal, conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pesquisador da Universidade de Coimbra, conversou com você a propósito desse projeto de lei antifacção que pode ser votado no dia de hoje. Essa é a intenção do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, mas teremos reuniões ao longo do dia para termos uma ideia melhor sobre o que vai realmente acontecer ao longo desta terça-feira.